Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Francine Robias, sou enfermeira intensivista, e estou aqui hoje conversando com vocês sobre algo super importante, onde vocês vão vivenciar mais que 80, talvez até quase que 100% da sua vida na enfermagem, que são anotações de enfermagem. Você, técnico de enfermagem, você enfermeiro, você acha que sabe fazer uma boa anotação, uma boa evolução de enfermagem? Será que eu estou seguindo todo o padrão que assim eu preciso fazer para reconhecer e estabelecer um bom atendimento ao meu paciente? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essas regras norteadoras e eu quero que vocês prestem bem atenção. Esse é um mini curso muito importante para você, tá? E nós temos um certificado após o mini curso. Isso mesmo, vocês vão ter direito ao certificado. E aí é super importante para que você comece a partir de agora, a fazer o quê? A fazer um projeto. Vamos fazer um projeto aqui através desse site, onde você vai treinar muitas habilidades através de muitos mini cursos que nós vamos inserir aqui para vocês. Então vamos ver quem vai ser o campeão de ranking, né? Muitos mini cursos serão ofertados aqui com essa mesma proposta, onde você terá o seu certificado garantido no final deles, de cada um deles, combinado? Então vamos conversar hoje sobre anotações de enfermagem, super importante dentro da categoria de enfermagem. As anotações é uma comunicação escrita, e eu preciso entender quais são os protocolos e regras para estabelecer uma boa comunicação de competência, onde o meu colega possa ser inserido também no ambiente de trabalho de forma segura, onde eu possa passar para ele todas as informações cabíveis ao meu tratamento ao paciente de forma segura e complementar. Então vamos lá? Vamos em mais uma rede de estudos, conversando aqui comigo e aprendendo aqui na FCR Capacitações. Então vamos lá, galerinha, vamos conversar sobre anotações de enfermagem, aqui uma conversa bem legal, onde nós vamos atribuir mais uma ação super importante do técnico de enfermagem, do enfermeiro para com o paciente. Você sabia que isso é uma atribuição também, uma atribuição fundamental no tratamento do paciente? Coleta de informações e também a responsabilidade de repassar essas informações é super importante no tratamento, o andamento de atenção do meu paciente. Então, eu preciso entender como isso é abordado. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre essa comunicação, pessoal. Na enfermagem, nós nos comunicamos quase que inteiramente dos nossos plantões, né? Na nossa vivência de home care, na UTI, nós estamos sempre em comunicação. Comunicação hospitalar com o médico, comunicação com nutrição, comunicação com o serviço social e na enfermagem. Então, dentro da enfermagem, eu tenho vários tipos de comunicação. Eu tenho a comunicação oral e tenho também a comunicação escrita. Então, quando eu falo da comunicação escrita, eu estou falando, anota aí, tá? Fiel estudante, porque isso também é departamento de concurso público. Eu estou falando de uma comunicação da enfermagem que são registradas. Eu estou falando de anotações e evolução de enfermagem, tá? Então, todas elas devem ser realizadas diretamente no prontuário do cliente. Olha só o quão importante. O prontuário do paciente é um documento institucional. Ou seja, ele é reconhecido legalmente e é composto por vários impressos que são produzidos na equipe multiprofissional. Então, não tem só sua escrita lá. Tem escrita do médico, tem escrita do nutricionista, tem escrita do fisioterapeuta. Então, você precisa ter as suas escritas mediante também aquilo que lhe deve, que são suas obrigatoriedades, tá? Então, qual é a função dessa comunicação, desse prontuário, tá? Ele é um instrumento que pode ser utilizado em vários tipos de situações, como, por exemplo, reivindicações de pacientes, situações onde o paciente precisa entender como foi o andamento do seu tratamento, mediante aquela situação onde ele estava hospitalizado. Também nos que fala nas situações de estatísticas,
ou seja, tratamentos que foram utilizados em determinadas situações, como foram os resultados. Isso é super importante para estudo de casos, né? É importante também como fins de estudantes, né? Os estudantes precisam daquilo ali como profissionais de saúde para verificar o andamento dos tratamentos que foram realizados. Então tem suma importância, sem falar que é um documento super importante, tá? Um documento onde a equipe de enfermagem registra evoluções, anotações, né, de enfermagem, de tudo aquilo que ele realizou diretamente pro seu paciente, tá? Então, o que é isso? Banho no leito, administração de medicamentos, tá? Mudança de decúbito, intercorrências, sinais vitais. Então, tudo isso é da equipe de enfermagem, onde o enfermeiro ele vai avaliar, dentro das anotações, as evoluções também técnicas do paciente e vai ali registrar tudo também que é cabível e protocolado para o seu registro, tá? Ela precisa ter objetividade. O que é isso? Ela precisa conter informações concretas, claras, objetivas. Nada do sentido de você dizer assim, eu acho que, eu acredito que, talvez sim, o paciente talvez caiu. Então, isso não é objetividade. Eu tenho que contar ali tudo com maior clareza, eficácia, dentro daquilo que eu prestei ao meu paciente. Se eu vi que o meu paciente estava com fome, se eu vi que o meu paciente estava com dor, com cefaleia, se o meu paciente teve a recuperação dessa cefaleia, o que é cefaleia, gente? Nós temos uma aula também, já, sobre termos técnicos. Cefaleia, para quem não sabe, é dor de cabeça, tá? Então, eu tenho aí mais um complemento dos cuidados prestados ao meu paciente, que ele precisa ter objetividade, combinado? Ser objetivo é fundamental nos registros da enfermagem. Livre de quê? De preconceitos. Olha só, gente, super importante. Dentro de uma evolução ou anotação, eu não posso colocar informações subjetivas no sentido que eu julgo que aconteceu. Por exemplo, eu julgo que o paciente tomou banho. Eu acho que esse paciente não tomou banho. Eu acho que esse paciente tomou banho hoje. Eu acho que o paciente não sentiu dor. Não, isso são achismos. Um registro de enfermagem, ele tem que estar livre de achismos. Ele tem que ser direto ao ponto, tem que ser realizados dentro da realidade daquilo que você fez. Eu não posso interagir com o meu paciente como se ele não tivesse ali, como se ele não tivesse boca para falar. O meu paciente precisa ser ouvido e tudo aquilo que eu ouvi do meu paciente eu preciso colocar e adentrar dentro das situações de arquivo, que é através do meu prontuário, tá? Nas anotações e evoluções. Então vamos lá, vamos entender agora como é que eu consigo registrar tudo isso, tá? Eu vou registrar isso como, pessoal? Eu vou registrar de forma ordenada, sempre como? Na conjugação do verbo no participo, ou seja, nas ações que eu concluí, que eu participei, ações que eu fiz, ações que eu farei. Agora, ações concluídas, professora, quer dizer então que são as que eu fiz? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque vai ter momentos que o seu paciente, ele vai fazer um exame, né? Amanhã, por exemplo, você termina sua plantão e o paciente tem um exame amanhã, ele vai precisar entrar em jejum às 22 horas da noite. Então, você participou da preparação disso aí e você vai passar para o seu colega e você também vai colocar isso. Entrega o paciente, né? O paciente segue com o jejum marcado para a partir das 22 horas. Você tem ali uma ação que ela vai ser prontamente realizada por uma outra pessoa, mas que você pode expressar ali, diante das suas anotações, que passou para o seu colega, né, aquela situação de continuidade. Então, sim, você pode promover isso, essa continuidade para o seu paciente e não ter nenhum tipo de problemas, tá certo? Eu posso e devo respeitar uma ordem lógica. Que ordem lógica é essa? Existe começo, meio e fim para uma evolução de enfermagem. Uma evolução de enfermagem eficaz, ela precisa de começo, meio e
fim, ok? Então, como assim? Compreensão textual, gente. Escrito de forma complementar. Você assiste uma novela, ou você viu uma fofoca que aconteceu, daquelas que você não quer segurar a língua e contar para o seu colega. Eu tenho certeza que você vai contar tudo nos mínimos detalhes. De como começou, quem iniciou a briga, quem finalizou. Não é isso? Não é assim? Então, por que numa evolução, numa anotação, a gente foge dessa regra, tá? Então, eu preciso ter uma compreensão textual de início, meio e fim. Registrando de forma atenta, para que nessas questões de forma de atenção, eu não promova nenhum tipo de erro, para estar riscando ali, rasurando, para estar me pegando outros papéis. Eu não posso estar pegando outros papéis, até porque existem anotações anteriores, tá? Registrar as ações de fatos assistenciais que você realizou, fidedigno, onde você fez, foram reais. Não causar nenhum tipo de vexame, tá? Colocar algo que você não fez. Então, não precisa disso. É registrar os fatos que você realizou. Registrando a assistência livre de opiniões próprias e preconceitos, tá? Eu acho que aquele paciente é sujo. Eu acho aquele paciente desorganizado. Ou eu acredito que o paciente não melhora por isso e isso, tá? Existem essas opiniões que são suas e que não se diz respeito àquilo que está lá. Não é ciência. Você não provou o que você está dizendo. Então, você não precisa colocar lá, tá? E tentar ao máximo registrar imediatamente após a sua assistência. Por quê? Para que você não esqueça, para que você não conclua as suas situações e esqueça aquela situação que foi tão importante, mas que você não relatou. Mas, professora, eu não tenho tempo, meu plantão é corrido, eu não vou ter tempo de terminar um paciente, dei um banho no paciente, sentar e vou anotar. Mas você pode colocar as situações mais emergentes num bloquinho de anotações para que você não esqueça. Tipo, horário de medicamentos, quando o paciente relatou a dor, qual a hora que você chamou o médico para uma intercorrência. São situações que você precisa colocar nas anotações, ok? Retratar a assistência na sequência exata. E o que é isso? Aí eu volto para imediatamente após a assistência. Preste atenção. Professora, eu não vou conseguir parar e voltar para a assistência e anotar. O que é que você pode fazer? Lembra da fofoca que eu falei, que você sabe o dia, o mês, a hora, quando começou, quem falou, quem terminou? Muito bem. Você vai sentar, vamos dizer que você iniciou seu plantão às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã você foi, verificou sinais vitais, você viu quem tinha banho no leito, viu quem podia fazer higiene corporal diretamente no banho de aspersão, você viu tudo isso aí. E aí você realizou todos os seus procedimentos, fez troca de curativo, colocou o paciente para deambular, tinha paciente para fazer retirada de drenos, enfim, muitas situações, e você não conseguiu sentar para fazer as suas anotações. Então, o que você fez? Você foi lá, sentou lá, por volta das 11 horas da manhã, aquele horáriozinho que geralmente vocês querem comer um bolinho de café, e aí o que você faz? Você vai começar as suas anotações. Eu me sentei às 11 horas, então eu vou colocar 11 horas, me sentei agora e vou começar a evoluir? Não, você não vai fazer isso. Você vai sentar às 11 horas, porém você vai começar a registrar a partir do momento que você iniciou suas atividades. Você iniciou suas atividades às 7 horas da manhã. Então, às 7 horas da manhã, inicio o plantão, realizo os sinais vitais, dei banho no leite, e aí você começa a registrar aquilo ali, o quê? Na forma de contextualizada, né? Onde você começa com o início, o meio e fim, compreendeu? Embora você tenha sentado às 11 da manhã, mas o início do seu trabalho foram às 7. A sua assistência iniciou-se às 7, tá? Então, iniciar e retratar a sequência correta. Descrever sem omissão da assistência prestada, seguindo todos os preceitos éticos de responsabilidade. Respeitar a ordem cefalopodárica. Gente, é muito importante. O paciente, ele tem cabeça, ele tem troncos, ele tem membros inferiores e ele tem membros superiores. Eu preciso saber registrar pontualmente, tá? Nós vamos entender isso rapidinho e vamos deixar tudo bem claro para vocês, tá? Como eu devo recomeçar? Começar a escrever uma anotação de enfermagem. Sempre.
Toda anotação de enfermagem, gente, ela é precedida, ou seja, ela inicia após você colocar a data e hora, tá? Conter a assinatura e identificação do profissional ao final de cada registro, é super importante. Gente, sem nenhum tipo de risco, tá? Por quê? Porque isso pode contribuir para um perigo. Você já imaginou deixar uma entrelinha lá? Você deixou uma entrelinha e aí alguém escreveu algo a mais que não deveria naquela situação? É importante que você tenha isso em mente. Sempre ao final de cada registro, você colocar a sua assinatura. E a gente vai entender como isso, tá? Não deve conter rasuras, entrelinhas, tá? Não tem espaço, nem linhas em brancos, para que não tenha realmente essas observações indevidas. Conter somente aquilo que você efetuou, com todos os cuidados prestados, e ainda constar também as respostas do paciente. Veja bem, o paciente foi lá, você visitou o paciente estava com um pico hipertensivo, 180 por 110. E aí você foi, acionou o médico plantão, o médico foi estabelecer uma medicação do bomba de infusão e tudo mais. Isso foi por volta das 9 horas da manhã. Eram as 17, você não voltou no seu paciente. E se voltou, cadê o êxito dessa medicação? Esse paciente teve êxito? Esse paciente melhorou? A sua pressão arterial, ela voltou para a estabilidade? Eu preciso colocar isso no meu prontuário. Tá certo? Eu preciso ter continuidade da atenção ao meu paciente e também relatar frente àquilo que eu fiz com ele as suas melhoras, tá? Respostas do paciente frente aos cuidados que foram estabelecidos ou prescritos pelo médico, tá? Não esquecer jamais de colocar as intercorrências e contendo os sinais e sintomas que você observou. Você sabe a diferença de sinais e sintomas, por exemplo? Sinais é tudo aquilo que eu evidencio, eu vejo no meu paciente. Por exemplo, eu tenho um sinal na testa, não tem como você esquecer mais, porque eu vejo um sinal. Então, tudo aquilo que eu vejo são sinais. Sintomas são aquelas situações observadas por você que o paciente vai te comunicar. Então, você não consegue ver sintoma. Você não vê um sintoma de um paciente que está dizendo a você que está com tontura, tá? Tontura, ele sente, você não vê. Então, você observa, ok? Devem ser registrados também sempre após o cuidado, todas as informações fornecidas e priorizar a descrição, características como manda o figurino. Se eu tenho um copo de água, o paciente vai lá e diz, olha, o senhor tomou quanto de água hoje? Ele vai dizer, eu tomei um copo de água. Você não vai colocar lá na informação, paciente tomou um copo d'água. Você não vai dizer isso. Você vai dizer que o paciente, que significa segundo informações coletadas, SIC, S-I-C, relatou que tomou um copo de água com tantos ml. Você vai observar o copo que o paciente lhe mostrou. Geralmente são aqueles copos descartáveis de hospitais, ou ele tem uma garrafa, ele vai ali prontamente e você vai sugerir a quantidade de ml. Então você coloca que encontra-se 200 ml, 300 ml, 4 copos de 200 ml, entende? Então você não pode colocar, eu acho que ele tomou um copo cheio d'água, né? Esse copo ele tem tantos ml, então você precisa colocar a quantidade. Coloração, forma, que é isso? Paciente evacuou. É preciso, em determinadas situações, você precisa saber como era a evacuação desse paciente. Se é amolecida, se ela tem espessura normal, né? Como eram essas fezes, qual a cor dessas fezes, o odor dessas fezes, a coloração dessa urina, se essa urina está ambar, se ela está colúrica, se essa urina está hematúrica. Então é importante você saber. Hematúria, sangue na urina. Mais um termo técnico para você, técnico de enfermagem. Então vamos lá. Existem regras de ouro. Vamos observar quais são? Nunca personalizar. Primeira regra, tá? O que é não personalizar? Se for aquela vontade que você tem, escreveu, fazer um coraçãozinho no final, escreveu, fazer uma estrela, escreveu, botar um X, não existe. Gente, você pegou o seu RG, né? Você tirou o seu RG lá, você escreve no RG o telefone do seu crush, você escreve no RG o seu nome com um coraçãozinho no final? Não, porque é um documento.
documento, gente. Então, é um documento. Então, preste atenção, nunca personalize os registros de enfermagem, combinado? É escrita normal, escrita bonita, tá? Então, vamos lá. Onde eu faço essas anotações? Na admissão do paciente, alta médica do paciente, tá? O paciente saiu de alta, eu preciso preencher. Paciente saiu de alta, levando consigo todos os seus pertences, né? Acompanhado do seu familiar, e aí tem todas as prerrogativas para alta do paciente. Transferência do paciente na administração de medicamentos, no início de plantão, óbito do paciente, curativos, cuidados com a pele, classificação de risco, drenos, hemodiálise, dentre outros. Então, você veja bem, tudo isso aqui, dentre outras situações, você vai escrever. Agora, me diga se você não vai escrever muito. Vai escrever. Mas eu preciso saber escrever. Então, as regras de ouro são super importantes. Entender que você nunca vai personalizar. E que você escreve e que você anota nessas circunstâncias, tá? Sempre nessas circunstâncias, o técnico de enfermagem, ele está ali para registrar. Então, vamos lá? Como eu vou registrar isso, gente? O que é que deve conter nos registros de enfermagem? Olha só, paciente, ele tem cabeça, braços, pernas, né? Ele tem início, meio e fim de uma situação. Primeira coisa que eu vou observar numa evolução do paciente é o estado geral desse paciente. O que é isso? Como esse paciente está na sua situação de internamento. Se ele é um paciente em estado geral bom, se ele está um paciente no estado geral regular ou grave. Se esse paciente está em estado geral bom, eu posso escrever estado GB, estado geral bom, tá? Eu posso colocar essa nomenclatura, essas siglas. Regular, estado geral regular, EGR. Então, eu começo uma prescrição, né? Eu começo, na verdade, uma anotação assim. Estado geral do paciente, recebo o paciente EGB, estado geral bom, entendeu? Primeira linha da nossa evolução, né? Aí a situação, como esse paciente tá? Restrito ao leito, se ele é um paciente que está restrito, se ele é um paciente que está acamado. Nem todo paciente restrito ao leito é um paciente vegetativo, tá, gente? Muitas pessoas confundem isso aí. Eu tenho uma paciente cesariana restrita ao leito, por quê? Porque ela acabou de fazer uma cirurgia, então ela está restrita ao leito, o leito ali por algumas horas, mas ela não é uma paciente comativa, tá? Se ela está sentada, se ela deambula, o que é deambular? É um paciente que anda, paciente que tem marcha normal. Como foi o sono desse paciente? Então, eu pergunto se esse paciente dormiu bem, se ele dormiu ruim, se ele não conseguiu dormir, então ele teve um sono agitado, devido a uma insônia. Por qual motivo? Ele vai te relatar, tá? O estado psicomotor desse paciente. Se ele tá um paciente tranquilo, se ele tá agitado, se ele é atento, se ele é confuso. Porque se ele for um paciente confuso, então ele é um paciente algo orientado. O que é um paciente algo orientado? Sabe o algo? Algo na enfermagem significa que ele mais ou menos, tá? É um paciente que ele não é totalmente confuso, mas ele também não está totalmente orientado. Então, é um paciente algo orientado. Então, o estado psicomotor dele é esse. Com relação à alimentação, comeu bem esse paciente? Ele tem restrição alimentar? É um paciente que está em dieta parenteral, enteral? Está em dieta zero? É importante você começar falando nisso. E ao exame físico, você vai começar então agora a descrever o que você vê, né? Se ele aceitou a dieta e tudo mais, você colocou, né? Aceitou a dieta e a função que é super importante você colocar nesse paciente, função respiratória. Gente, um paciente eupneico é um paciente que está respirando como nós estamos respirando, sem nenhum tipo de instrumentação, assessoria. Eu não estou precisando de um oxigênio, né? E nem você precisando de um oxigênio, de máscara, de ventura, não estou precisando de catéter, então eu estou respirando eupneicamente. Um paciente bradipneico, pessoal, é um paciente que está em bradipneia,
paciente que está respirando lentamente. Então, preciso me atentar, por isso que é importante vocês estudarem também o próximo curso de sinais vitais, onde nós vamos falar sobre as situações que eu posso observar no meu paciente. Um paciente com bradipneia, dentro dos padrões respiratórios, ele está respirando aí mais do que 26 respirações por minuto. Então, tem um paciente, aliás, menos que 12 respirações por minuto, né? Então, um paciente respirando bradipneico, respirando lentamente, tá? Então, essa é uma função respiratória importante, o padrão do paciente, tá? E um paciente taquipneico, ele está respirando muito rápido. Então, tem um paciente que está atacado na respiração. Está respirando aí mais de 26 respirações por minuto. Elevação do tórax ali. Expansibilidade torácica, mais de 26 vezes ali. 33 vezes. Eu tenho um paciente taquipneico. É importante eu saber isso aí, porque essa função respiratória vai me dizer como vai estar todo o andamento do meu plantão. Principalmente pacientes respiratórios, paciente com algum tipo de problema respiratório, tá? Função vesical intestinal. Se esse paciente eliminou diurese, então as funções vesicais estão ok, os padrões vesicais estão ok, o intestino dele está funcionando regularmente, qual a coloração, como a gente falou, odor, frequência, e todas as ocorrências que aconteceram a gente pode finalizar, né, no final da nossa evolução técnica, e no final relatar os sinais vitais do paciente. Preste atenção, pessoal. Existem alguns protocolos e não necessariamente você precisa colocar os sinais vitais dentro das anotações. Por quê? Porque existe um local específico para as anotações de enfermagem, tá? E esses locais específicos estão lá alocados no próprio prontuário do paciente. Então, você pode colocar dentro dos termos técnicos, tá? Paciente eupneico, né? Paciente taquicárdico, que aí o médico vai entender taquicárdico. Então, ele vai lá no papelzinho dos sinais vitais e vai ver o porquê que ele estava taquicárdico. Então, vamos lá. Eu tenho uma anotação de enfermagem, eu tenho que observar o quê? Estado ou nível de consciência do meu paciente. Quais são os estados de consciência do paciente? Ele está alerta? Está letárgico? Está torporoso? Comatoso? Que é isso, pessoal? Eu tenho que entender quais são esses sinais. Nível de consciência é super importante para o andamento do meu plantão, tá? Um paciente letárgico é aquele paciente que está em letargia, o paciente que não tem uma comunicação boa com você. O torporoso, ele mal abre os olhos, ele está em estado de torpor. E um paciente em coma é um paciente que não tem nenhum tipo de reação. Então, é importante eu entender o nível de consciência. Se ele está orientado, então eu estou observando o estado mental desse paciente. Orientado no tempo e espaço, estado emocional. Ele vai me dizer se ele está feliz, se ele está triste, se ele está agitado, se ele está infeliz com aquela situação. É importante eu relatar isso também, tá? Como é a condição de deambulação? O paciente até anda, mas ele anda como? Com auxílio? Ele anda com uma muleta? Ele anda... Qual o tipo de marcha desse paciente? É lenta? É rápida? É importante eu relatar. Se esse paciente é acamado em cama, essas camas estão com as grades elevadas? Qual decúbito você deixou seu paciente? Por quê? Seu colega vai precisar fazer mudança de decúbito, caso esse seja um paciente acamado, tá? Se ele encontra-se em restrição mecânica, quais dela? Em que segmento corporal? Esse paciente eleva a mão direita, ele não consegue elevar a esquerda, ele tem hemiplegia, ele tem hemiplegia. O que é hemiplegia? Quando uma parte do seu corpo funciona e a outra não. Então, termos técnicos aí, próximas aulas, tá, pessoal? E aí, eu preciso entender até mesmo que tipo de métodos são utilizados para lesão por pressão. Ali eu tenho uma lesão por pressão, um paciente que precisa ali de um estado acamado e ele precisa ter uma mudança de decúbito constante. Então, como é esse colchão também? Que tipo de colchão esse paciente usa? É por placas de proteção? É pneumático? É piramidal? Esse paciente está em repouso no leito por quê? É relativo? É absoluto? Ele está em repouso por conta da medicação que ele tomou, né? Ele está em sono e repouso. Como é esse sono e repouso? Tem muito paciente que tem sono, mas não consegue repousar, né?
Os dispositivos que estão inseridos no paciente mantêm todas as informações necessárias relacionadas a ele. Você posicionou seu paciente com gelco 12, gelco 14. Você colocou lá, gelco 14 não, né? Vamos colocar aqui um gelco 20. Paciente gelco 20 tá lá, você colocou a hora, você colocou qual membro? O seu colega que posicionou colocou o membro inferior esquerdo, membro superior direito, né? Qual a data? Quando eu preciso trocar esse dispositivo? É importante para o meu paciente, tá? Sinais que você observou ali de integridade com relação à pele do paciente, tudo aquilo que se refere ao paciente, você precisa anotar. Se você encontra um paciente com hematoma e previamente esse paciente não tinha um hematoma, pessoal, se você não anota que encontrou ele daquela forma, esse hematoma pode ser inserido no teu plantão. Alguém fez no teu plantão, ocorreu esse hematoma no teu plantão. Então você precisa entender que você colocou, que você encontrou um paciente com hematoma, para a gente achar as nossas causas, as causas do paciente, né? Sintomas que o paciente apresentou referido a alguma situação que ele está passando, alguma dor, algum sintoma de letargia, esse paciente está com tontura, esse paciente está com algum tipo de incômodo, né? Ao deitar-se, ao sentar-se, está com um padrão respiratório ineficaz. As condições dos membros superiores e inferiores, a coloração, perfusão da pele, temperatura do membro, pulso, importante a relação dos sinais vitais. Se a dieta desse paciente foi aceita, total, parcial. O que é isso? O paciente que aceitou a dieta todinha, então o paciente recebeu a dieta, né? O paciente que não aceitou total é uma aceitação parcial. Ele não comeu tudo, porém ele aceitou, mas parcialmente, né? Agora, o paciente não aceitou nada, dieta ineficaz, o paciente não aceitou dieta, né? Se essa eliminação vesical é espontânea, o que é isso? Se é espontânea, ele faz as eliminações vesicais no banheiro normalmente. Se ele não utiliza uma sonda, então ele elimina uma situação vesical espontânea. Se ele utiliza sonda vesical, demora, eu preciso relatar que é por sonda vesical, se é por sonda de alívio, se é de demora, a quantidade daquela diurese no meu plantão, as características, se essa diurese está amarelo claro, se está ambar, se está com sangue, se tem hematúria no caso, né? Se tem grumos é presença até mesmo de pedaços de sangue ou pus naquela urina, eu preciso especificar. Como está a eliminação intestinal desse paciente? Ausente, presente? Quantos dias não evacua? E se evacuou, sangrou? Como estava o aspecto dessas fezes? Como era o odor? Se estava pastosa? Isso é importante, e principalmente os pacientes mais idosos, né? Anotando todas as orientações que você prestou ao seu paciente. Olha que coisa linda. Você atendeu o seu paciente, prestou para ele as informações todas corretas. Como ele vai inserir-se, né, no cuidado. Quais são as condutas que você diz para o seu paciente adotar e os resultados que você observou daquelas condutas. Senhor fulano, vamos deambular um pouco mais, vamos andar. No caso, eu vou falar com o paciente de forma que ele entenda. Ele não sabe o que é deambular, né? Então, vamos andar um pouco nos corredores. Se o senhor está com um pouquinho de gases, vamos eliminar essas gases. Então, o paciente vai eliminar mais flautos, né? O flautos é pum, né? Então, você vai colocar lá. Você coloca que o paciente eliminou flautos, então é importante você também ver os resultados nisso aí. O paciente voltou a deambular, você foi lá e perguntou, e aí, continua com a dor no estômago? Como é que tá? Sentiu melhor? E coloca as suas observações no final, tá? Então aqui, pessoal, eu trouxe uma menininha, tá? A calcinha aqui, uma menininha, né? Uma menininha de 4 anos. E nós vamos fazer uma evolução dessa criança, tá certo? Uma evolução técnica dessa criança. Olha só. Eu tenho aqui uma posição céfalo-podálica. Eu tenho cabeça aos pés. Então, preste bem atenção. Primeira coisa, você vai chegar numa enfermaria, seu paciente, você vai visitar seu paciente. Você vai conversar com ele. Primeiro, você vai ver que o paciente está o quê? Olha essa criança. Ela está no estado geral bom, combinado? Uma criança, não vou colocar jamais ela em estado geral grave aqui. Nem muito menos grave nem regular. Ela é em estado geral bom, uma criança de boa. Ela está aqui internada porque ela teve uma pneumoniazinha e está se tratando, tá? Então eu pergunto, converse com essa criança
primeira coisa que eu vou observar nela são os sinais vitais, para as minhas futuras anotações. Por que, gente? É importante observar primeiro os sinais vitais de um paciente. Porque os sinais vitais vai te dizer como vai ser o andamento do teu plantão, você concorda? Se eu tenho os sinais vitais todos estáveis do meu paciente, padrão ok, paciente ok, vida ok, enfermaria ok. Então, é importante avaliar primeiro os sinais vitais do meu paciente. Se eu observar um dos sinais vitais fora do padrão, né? Eu já vou observar se o paciente tem uma dor, se esse paciente está com algum tipo de agonia. E é importante eu observar isso no começo, tá bom? Então, eu verifico temperatura, pulso, verifico a pressão arterial, saturação, né? Que faz parte ali da nossa coletânea de informações, tá bom? Porém, saturação é um dado clínico do paciente, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, começo conversando com a minha paciente, eu vejo que ela está com estado geral, bom, então inicio a evolução. Estado geral, bom, recebo o paciente, né, 4 anos de idade, ao lado da sua genitora, estado geral, bom. Ela tá tranquila, sorridente, ó, tranquila, né? Estado geral bom, tranquila, né? Observa o sono, a mesma relata que dormiu a noite toda, então sono regular, sono tranquilo, sono preservado. O que é sono preservado? Dormiu bem, alimentou-se, não negando-se a nenhuma da alimentação oferecida. Então, alimentou-se totalmente, não jogou nada fora, né? Tomou líquido, apresenta diurésia, apresenta espontânea, sim, olha, não tem nenhum tipo de situação aqui vesical, ela não tem nenhuma dor. Então, eu já vou descendo essas informações. Aí eu vou lá, observando o quê? Descendo as informações, isso eu vou iniciando, né? Paciente estado geral bom, paciente calma, tranquila, recebeu bem a dieta, sono preservado, sem nenhum tipo de queixa, ótimo, a criança está perfeita. E agora eu vou dar continuidade, observando as características que eu estou vendo nessa menina. Então, olha só, é uma menininha carequinha, né? Então, eu observo aqui, né, que ela tem o quê? Couro cabeludo, íntegro, não tem nada, não tem piolho. Então, se ela não tem piolho, sem pediculose, né? Pediculose é piolhos, tá bom? Olhar atento, né? Pele corada, boca, gânglios, sem a presença de gânglios infartados. O que é isso? Eu faço a palpação só para observar, tá, enfermeiro? Se tem algum tipo de gânglios infartados, se não, gânglios ausentes, né? Não infartados, na verdade, que gânglios ela vai ter, né? Boca úmida, olhos sem nenhum tipo de ressecamento, pele do rosto, da face íntegro, tá? Pescoço sem nenhum tipo de informação a declarar, então você não precisa relatar nada, então você vai baixando aqui para o tórax. Tórax, expansibilidade apresentada sem nenhum tipo de ineficiência respiratória, eupneica, né? Olha, o tórax dela não tá sem nenhum tipo de ineficácia. Mamilos, né? Presentes, verticais. Então eu vou descendo, olha. Abdômen globoso, caso ela tenha um abdômen globoso, ou flácido, túrgico, enfim, você coloca sobre o abdômen. Então você vai descendo. Membros inferiores, sem presença de edemas, sem lacerações, sem nenhum tipo de... entendeu? Então você vai descendo o cefalopodálico, tá? Membros superiores apresenta, né, hidratação venosa periférica contínua. Então, essa paciente tem, vamos dizer que ela tem uma hidratação aqui no membro inferior direito. Isso aqui é o direito dela, tá? Membro inferior direito com gel com hidratado ou gel com hidratação contínua. O número do gel, com a data que esse gel foi localizado, foi puncionado, tá? Se precisou de troca, vai fazer a troca. Então, se você fez a troca, relata que fez a troca, tá bom? É super importante. Então, você está seguindo um caminho cefalopodálico, né? Se essa paciente sofreu algum tipo de queda, no final do seu plantão, você relata as intercorrências. Se você administrou medicamentos nessa paciente que foi
Depois do que tudo que você fez e precisou, o médico foi lá e colocou uma nova medicação. Aí você abre novo horário, né? 16 horas, o paciente recebe visita do médico plantonista que prescreveu medicação tal, administrada sob prescrição médica. Então, você abre um novo horário para a administração da medicação. Por quê? Porque você já evoluiu, ela das 7 da manhã. Recebeu o paciente estado geral bom, né? Nega queixas, sono preservado, recebeu bem a dieta, contribuiu para as informações, apresenta diurese espontânea, de cor normal, odor característico, odor das fezes e da diurese, quando eu falo característico, significa da característica normal, tá? Quando é um odor fétido, eu tô falando que o odor não está característico, está um odor ruim. Então, é importante categorizar isso também, tá bom? E aí, gente, isso é céfalo-paudálico. Eu tenho uma construção dali da eficácia da atenção do meu paciente. Combinado? E como eu finalizo isso? Terminei tudo, plantão finalizou às 18 horas, já tá ali, tá tudo arrumadinho. Visito mais uma vez minha paciente, vejo que tá tudo bem com ela. Medicação que o médico prescreveu não teve nenhum tipo de reação. Se tiver, eu vou relatar da paciente. Se não tem, ótimo. Então, finalizo a minha evolução próxima hora de ir embora, né? Ali, 18h30, 19 horas, vou receber minha colega para passar o plantão. Então, entrego o plantão, o paciente segue sob os cuidados da equipe hospitalar, sem nenhuma intercorrência. Então, finalizei ali um dia de plantão maravilhoso. Olha aqui, vamos lá ver esse relatório aqui de higienização, por exemplo. Aqui, pessoal, um relatório de enfermagem em que se diz respeito a um banho no leito, tá bom? A gente realizou aqui um relatório da paciente infantil, agora nós vamos relatar um banho no leito de um paciente que precisou tomar um banho no leito. Então, vamos lá. Realizado o banho no leito, aqui sempre, ó, iniciando com a data e a hora, que a hora eu vou colocar aqui do ladinho, tá? Que realizei o banho. Por mais que eu me sente às 2 horas para anotar, o banho foi às 8, eu vou colocar às 8 horas, tá? 8 horas. Realizado banho no leito, com água e sabonete, aplicado solução para a prevenção de escaras na região dorsal e de atrito ósseo, realizado exercícios passivos de flexão e extensão dos joelhos, ou seja, uns exercícios regulares ali, falange das mãos, cotovelos, rotação, pronação, supinação das articulações das mãos e dos pés. Aí você diz, professora, técnico de enfermagem faz tudo isso? Técnico de enfermagem faz tudo que tiver ao seu alcance para a melhoria do seu paciente. Porém, se na hora do exercício, na hora do banho no leito, o fisioterapeuta achar conveniente participar, você pode relatar que foi realizado isso pelo fisioterapeuta, tá? Que na maioria das vezes os pacientes de UTI realizam isso na hora do banho pelos fisioterapeutas. Combinado? Então, tudo que você viu ali, né? Aí o paciente foi e você continuou, né? Massagem de retorno venoso nas panturrilhas dos membros inferiores. O que são MMI? Membros inferiores, pernas, tá? E pés. Apresentou alergia, uma situação de intercorrência, com irritação da pele na região interna das coxas. Passado pasta d'água, feito higiene íntima, lavagem do couro cabeludo, do qual encontra-se seborreico. Olha aí, uma especificidade do couro cabeludo do paciente, ela colocou, foi relatado aqui. E cabelos ressecados, foi usado shampoo e água, sendo secos e penteados, ou seja, finalizou, né, o banho. Realizado higiene oral com solução de bicarbonato de sódio, encontra-se com mucosa oral ressecada. Então, por isso, o bicarbonato. Sangramento gengival, língua saburrosa e halitose. O que é uma língua saburrosa, gente? É aquela língua menos rosada, mais esbranquiçada, né? Com resíduo ali de alimentação. Então, eu preciso retirar. Halitose, o que é halitose? Mau hálito. A pessoa está ali com um processo de mau hálito. Então, você relata. Por quê? Porque muito disso aí pode ser um paciente com cetoacidose diabética. Vocês podem evidenciar uma cetoacidose diabética através até da halitose, tá bom?
Retirada da prótese dentária superior, sendo feita a limpeza com bicarbonato, na mesma, né? Empacotada e entregue à sua esposa. Lubrificação dos lábios com soro fisiológico, fulano de tal, acadêmico de enfermagem da Unicentro, que é um exemplo de relatório de enfermagem, tá bom? Sempre que você observar, você está vendo aqui que não tem nenhum tipo de lacuna, não tem espaço aqui para ninguém escrever? Gente, uma evolução de enfermagem, uma anotação, ela não pode ter pedaços de espaços, ela não pode deixar esse espaço não, tá? Ela tem que ser contínua. Você viu que ela colocou tudo aqui como se deve, nada de pensando, achando de achismos, nada disso aí. É tudo que foi visto naquela situação. Não é interessante? Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês sigam os passos de uma boa anotação de enfermagem, tá? Nós vamos deixar para vocês também vários tipos de anotações de enfermagem aqui que vocês vão ver junto comigo, tá bom?